Vamos falar aqui do Bispo Macedo. A história é a seguinte: eu entrevistei ontem um rapaz aqui, ele chama Rafael Venâncio, ele foi da Igreja Universal por 16 anos. Olha, eu vou contar para vocês a quantidade de coincidências que tem. Ele tem uma vida triste, uma infância muito sofrida, como milhões de pessoas, talvez aqui tenham várias, né? Ele nasceu, a mãe dele era muito pobre, a mãe dele trabalhava primeiro num bordel, no Rio de Janeiro, ali provavelmente onde é hoje a prefeitura do Rio. Ela foi de São Paulo para lá porque uma amiga estava ganhando dinheiro e viu o que tá fazendo, ela foi trabalhar lá também. Aí quando chega lá, ela vai trabalhar nesse bordel e, segundo a melhor amiga dela, ela conheceu o Edir Macedo, que era um homem branco, que tinha que era pastor e que tinha um problema na mão, um defeito na mão. Eu não sei qual que é, eu sei que o Edir Macedo tem. Bom, o Rafael passou a vida inteira querendo achar a mãe dele. Os pais adotivos sabiam quem ela era, porque foi ela que doou, mas ele não achava. Aí, nos anos 2000, na época do Orkut, tinha uma comunidade que era procure seu pai e sua mãe, vamos ajudar você a achar seu pai e sua mãe. E ele escreveu lá a história dele, né? E apareceu uma pessoa que conheceu a mãe dele, sabia de toda essa história e deu todas as dicas para ele. Ele pegou, viajou, foi para o Rio de Janeiro, onde ela voltou a trabalhar depois. E quando chega na casa dela, quando ele acha a casa dela, a mãe dele estava internada em estado grave. Olha que coisa, demorou. Impressionante, né? 30, 40 anos para ele achar a mãe dele, e quando ele acha, ela está à beira da morte. E ele consegue vê-la antes dela dormir. E aí, a melhor amiga dela deve ser aqueles barracos, né? Gente pobre, cortiço, alguma coisa assim. A vizinha era a melhor amiga da mãe dele e ela conta pro Rafael toda a história. Fala, olha, sua mãe trabalhou lá no bordel do Rio de Janeiro, apareceu esse pastor, isso é 1978, provavelmente março de 78. Não, desculpa, 77. Tinha acabado de surgir a Igreja Universal no Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, é do Edir Macedo e o pastor R.S. Soares, que eles são cunhados. O R. Soares, na verdade, que criou a Universal, o Edir Macedo que tomou ela praticamente do R. Soares. Enfim. E aí ela conta toda a história dele. Fala, olha, sua mãe foi lá, conheceu ele é negro, né? A mãe dele era negra também. Tem uma entrevista do Edir Macedo, vejam as coincidências, dizendo que ele, na juventude, ele ia nesse bordel específico e que ele gostava de mulheres negras. Tudo é coincidência, mas tem mais coincidência. E aí ele fica apiedado acho que também da mãe do Rafael, esqueci até o nome dela, e leva ela, apiedado ou, sei lá, eu não apurei, por isso que eu estou falando, eu estou relatando para vocês, então não vou ficar fazendo adjetivação. Leva ela para casa dele, para trabalhar naquela que era conhecida como a Casa dos Bezerra. Não sei quem não sabe, mas é Edir Macedo de Bezerra. Dona Esther Bezerra, a mulher dele. E aí ele leva lá e ele começa a pregar para ela, né, o que ela fazia. Ele quis tirar ela lá da vida, enfim, daí ela engravida. Ela diz que engravidou dele. Ele fica louco quando ele descobre e ela foge meio que assim do Rio e volta para São Paulo e aí dá o Rafael, entrega o Rafael. Então entendam. Olha a coincidência, outra coincidência. Ele era pastor da Igreja Universal quando ele vai procurar a mãe, né? Hoje ele é de uma igreja batista. Então, eu publiquei, eu até falei ontem, se o Rafael tivesse aparecido e me contado a história dele, e falado, vai apurar, eu falava, não vou, não é da minha conta, né? Isso é um problema familiar.
Eu não me meto nesse tipo de coisa, eu não me meto com gente que tem depressão, sabe? O cara, sabe, tirar a própria vida, não me interessa esses assuntos, né? E eu não iria jamais apurar essa história. Eu só fui porque existe o documento factual, que é a petição que foi feita na Justiça no último dia 24, do Rafael e do seu escritório de advocacia, pedindo o exame de DNA do Edir Macedo. O juiz pode aceitar, pode não aceitar, né? Eu não apurei a história, então eu só publiquei isso porque eu pensei, eu prefiro eu publicar, que eu respeito as religiões, respeito o bispo também, não concordo, mas respeito, e já vi, eu conto sempre isso, eu já vi pessoas perdidas, completamente perdidas. Toda religião consegue isso, né? Toda religião consegue isso, mas, por exemplo, eu conheci uma pessoa, né, um rapaz, hoje sei lá qual a idade dele, que era gerente aqui de mercado, trabalhava na bolsa, se viciou em crack, no centro de São Paulo, morou na rua 10 anos, perdeu a família, o carro, o emprego, a mulher, filhos, perdeu todos os dentes da boca, perdeu a dignidade, perdeu a higiene, perdeu absolutamente tudo e estava perdido. E um dia ele estava ali no centro de São Paulo, completamente quase morto, e passou uma senhora e falou assim: vem comigo, eu vou te levar num lugar para você se livrar disso. Era a Igreja Universal e esse cara está vivo até hoje. Então isso significa que quando a pessoa tem fé, e é isso que eu falei para o Carlinhos hoje, né? O Carlinhos é um exemplo de uma pessoa que mudou pela fé. Eu acredito, estava perguntando aqui para o meu filho hoje, já que ele estuda cérebro, né? E eu perguntei, Arthur, já estudaram, né? Eu vou ler ainda o artigo, ele mandou. Que lugares do cérebro são ativados para a pessoa que tem fé? Então eu admiro muito a pessoa que tem fé, né? Critico a história do neopentecostalismo, critico peremptoriamente essa história de você fazer barganha com Deus, de você dar alguma coisa porque você está interessado em alguma coisa. Eu sempre lembro do trecho da Bíblia, né? Não honrarás dois deuses, né? Ou é Deus dinheiro. Então você fazendo. Mas eu respeito, porque eu vejo, se a Igreja Universal salvou a vida de uma pessoa só, ela já tem o valor dela. E ela deve ter salvo de milhares de pessoas. Se o Edir Macedo tem ou não filho, eu não sei. Mas eu publiquei porque eu falei, melhor eu, que respeito a religião, as religiões, e sei que estou lidando aqui com um dos maiores líderes religiosos do Brasil de todos os tempos, e ele é mesmo, concorde ou não. Eu prefiro eu dar do que aqueles sites sensacionalistas, né? Do que eu for focalizando. Se bem que eu duvido que eu for focalizando conseguiria publicar isso. Então vamos acompanhar. Falei com o Rafael hoje de manhã, ele está bem assustado, né? Porque o negócio explodiu, né? Teve uma repercussão enorme. Eu estava lendo a repercussão nos outros lugares, sabe? Títulos desrespeitosos, não todos, tá? Eu vi, por exemplo, notícias da TV, super equilibrado. A única coisa que foi absolutamente desequilibrada em tudo isso foi a falta de educação da assessoria de imprensa da Igreja Universal. Eu vou até mostrar para vocês, porque de uma grosseria, de uma estupidez, eu entendo que é um assunto delicado, mas devia dar graças a Deus de a gente procurar a igreja, porque significa que a gente está procurando e quer ouvir o outro lado. Deixa eu mostrar para vocês a estupidez dessa Unicom. Toda vez que eu ligo lá, é uma estupidez, uma grosseria. E dessa vez eu tratei no coice mesmo. Não dá. Deixa eu mostrar até para vocês. Não tenho nada a esconder. Veja aqui. Eu perguntei no dia 1º de agosto aqui. Caros, boa tarde. Foi-me enviado um documento anexo. Trata-se de um processo de investigação de paternidade pedido por um homem que hoje tem 45 anos. Deixa eu aumentar até para vocês aqui.
Ele foi pastor da Universal, ele disse ter sido fruto de um relacionamento extemporâneo de sua mãe biológica, Maura Dark Ferreira, com o Bispo Macedo, que teria ocorrido em março de 1978 no Rio. Ela disse ela trabalhou na casa do bispo. De qualquer forma, o documento anexo tem toda a história. Sei que esse documento também foi enviado para outros jornalistas, de forma que estou procurando vocês para ouvi-los a respeito. Obviamente, são relatos de coisas muito antigas e eu não estou apurando o caso, mas só ao factual, que vem a ser, né? Um homem de 45 anos entrou com pedido de verificação de paternidade do bispo Edir Macedo. Vocês podem responder, caso queiram, até segunda-feira, ok? Se precisarem de mais algum tempo, basta avisar. E mandei. Aí lá vem a resposta do Niquenho, né? Coice. Senhor jornalista, para que a demanda seja analisada, eu uso essa voz porque deve ser um cara autoritário, né? É necessário que utilize o e-mail corporativo da instituição na qual você trabalha, né? Não público como Gmail. Ou que envie uma carta de apresentação assinada pela direção da instituição apresentando-se como colaborador. Bom, que eu respondi. Caros, eu acho que não entendi direito. Minha instituição sou eu mesmo, meu e-mail corporativo é meu mesmo e minha empresa não tem diretor nem papel timbrado, só o dono. Estou fazendo meu trabalho de jornalista, que é a busca pelo outro lado, no caso, a igreja. Aguardo uma resposta até segunda-feira, na terça vou publicar. Aí ontem chegou, de novo, né, com coices aqui. Senhor jornalista, essa acusação é tão ridícula quanto a ideia de dar espaço a ela em sua coluna. Justamente pelo tamanho do absurdo, não vamos nos pronunciar sobre o assunto. Aí eu não aguentei, coloquei ridículo vocês acharem que pode dar opinião sobre o que eu publico ou não. Vão cuidar da Folha Universal, que aí sim é da conta de vocês. Panacas. Suportável isso, gente. Vocês entenderam? Eu fui fazer o meu trabalho, gente. É isso que eu faço todas as vezes. Com Aninha, com Dani Calabresa, não interessa. Eu escrevo, eu quero ouvir. E se a pessoa, isso chama-se busca do contraditório. É horrível a expressão, mas é exatamente isso. E na Folha de São Paulo eu aprendi a chamar o outro lado, né? Você não faz matéria nenhuma sem tentar ouvir o outro lado. Se não quiser falar com você, dane-se. Fuck-se, não é da minha conta. Agora, ser estúpido desse jeito, uma assessoria de imprensa que se diz de uma igreja cristã, é culpa minha que o cara fez aquilo? É você que vai decidir, você aí da Folha Universal, que mal consegue escrever e diagramar um jornal, é você que vai ensinar o que eu devo fazer na minha vida depois de 33 anos de profissão? Nunca vi isso, gente. Eu nunca vi. Eu já vi assessor tá de mau humor, te responde meio atravessado, você também responde muitas vezes, né? Eu já respondi atravessado por um jornalista que eu conheci há décadas, está no meu livro, inclusive, porque estava acontecendo o momento da posse do Obama. Um repórter meu lá na Folha.com tinha dado uma história de uma operadora, dizendo que tinha caído. Esse cara me ligou, ele foi meio grosso comigo, porque eu falei assim, pode me ligar daqui a pouco, porque agora o Obama, não, você vai falar comigo agora, por telefone. Isso. Falei, vou falar com você o cacete, tá bom? Sabe? Vê se não me enche o saco mais. E aí bati na cara dele. Me arrependo, mas ele foi grosso primeiro. Isso aqui, eu não sou grosso jamais, você entende? A pessoa me responder desse jeito, deixa eu ver, babaca tem que sair daqui. Tô fora. Sabe, grosseria, estupidez, tratar jornalista desse jeito, sabe? Tem que dar graças a Deus que eu estou procurando, porque nenhum jornalista procurou eles. Todo mundo copiou o texto lá do Daniel Castro, que eu sei, e ninguém ligou para escrever para a Universal. Essa resposta deles, embora eles tenham mandado para o Daniel Castro também, foi para mim. Por isso que eles estão chamando de colunista, né? Na sua coluna. Cavalos, cara.
Então é isso. Pedi hoje, conversei com o Rafael agora de manhã, falei para ele que para ele me avisando aí do andamento. Deixa eu repetir para vocês, eu não sei se o Bispo Macedo é pai dele. Eu não investiguei o caso. O que eu estou publicando é que existe um documento. Isso aqui não é um delegado falando, né? A gente tem que aprender depois da escola base, sabe? Não, não é uma autoridade, não é um lacrador que está falando, não. Existe um fato consumado. O escritório do Rafael, que por sinal é um escritório especializado em ações judiciais entre igreja e pessoas, certo? E pastores, porque, por exemplo, só a Igreja Universal, gente, eu não lembro quanto, mas era uma coisa assim, 2.000 processos de pastores querendo indenização porque foram obrigados ou foram instados a fazer vasectomia. Eu não entendo isso dentro da Igreja Universal. Qual é o objetivo? Já me falaram uma vez que é para a pessoa que ser da igreja, veja como é ilógico, que é para as pessoas da Igreja Universal não deixarem herança para filho, deixarem para a igreja. É mentira, gente. Porque a Igreja Universal estimula você a adotar, né? Eu sei, tem história lá de Portugal, já fizeram matéria, mas veja, eu sou tão tolerante, né? Eu sei que eu não apurei também, o que dizem que eles fizeram transferência de crianças lá para o Brasil, fizeram adoção lá, etc. Mas a pessoa arrumou uma família. O Rafael conseguiu uma família, pelo menos. A mãe dele, eu esqueci de falar, também era da Igreja Universal, né? Então eu não entendo isso, porque as pessoas falam assim, não, a igreja é gananciosa, tudo que ela quer é o dinheiro que você não deixa. Então para que ela estimula você a adotar crianças? Edir Macedo tem um filho adotivo, Moisés, que por sinal é músico, né? Acho que o Renato Cardoso e a Cris, acho que também tem um filho adotivo. Então, peraí, gente, telefone. Não, é spam, sabe? Agora, tem que, né, o bispo provavelmente vai ser instado pela justiça para fazer o exame. Se ele não tem nenhum receio. Me perguntaram também, e quando aconteceu, de novo, 1978. Pelo menos a gravidez acontece em março de 1978, porque o Rafael nasceu em dezembro, salvo se tivesse sido de 7 meses. Me perguntaram também o que eu posso investigar, assim, se o Edir Macedo era casado. Sim, ele era casado desde 1971. Isso a semente do que vai ser a Igreja Universal. Ele chamava ainda pastor, mas ele já era bastante fluente, ele já conhecia bastante, né? Ele era conhecido, certo?